E agora a gente fala que o Exército Brasileiro publicou algumas regras para excluir comentários e bloquear perfis que interagem com as redes sociais da Força Militar. Isso acontece em meio a um aumento de ataques de extremistas nessas páginas. A cartilha foi divulgada na semana passada. De acordo com o documento, vão ser moderadas ou excluídas mensagens com linguagem inapropriada, obscena, caluniosa, grosseira, abusiva, difamatória, ofensiva ou de qualquer outra forma reprovável. Comentários que incitem ódio e manifestações ou opiniões de cunho político ou ideológico também estão nessa lista. O texto ainda diz que quem desrespeitar essas regras pode ser bloqueado imediatamente, sem justificativa, consulta ou aviso. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Luiz Felipe Siqueira. Ele é professor e mestre em Direito Digital, membro da Comissão de Proteção de Dados e da Comissão de Startups da OAB de Minas Gerais. Vamos conversar com ele então. Bom dia ao senhor, professor, bem-vindo aqui ao Em Ponto. Queria ouvir a avaliação que o senhor faz a respeito dessa cartilha, portanto, que foi divulgada nesse fim de semana pelo Exército Brasileiro e como isso pode impactar nessa interação da página oficial do Exército com os outros integrantes das redes, né? Bom dia, Nilson. Bom dia, assinantes. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, o Exército editou essa portaria, né, essa de moderação das redes, né. Entretanto, ele já tem uma portaria, a 1066, de 3 de julho do ano passado, que fala sobre alguns aspectos sobre moderação das redes. Agora, o importante é, quando o Exército tem uma rede social institucional, ele tem que atinar para o artigo 37 primeiro da Constituição Federal, que fala que a publicidade dos atos e programas, obras e serviços deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Nesse passo, quando o Exército faz uma edição de uma parte moderadora, né, é engraçado, porque é curioso, porque no início do mês de abril teve o julgamento do artigo 142 da Constituição, que fala sobre o poder moderador, e ele está querendo controlar suas redes sociais e quem manifesta por elas. A gente lembra que quem coordena isso são as redes sociais, né, os detentores, e a gente tem o Marco Civil da Internet, que fala sobre isso, né? E para retirar os conteúdos das redes sociais, o Brasil, quando editou o Marco Civil da Internet, não fez com o princípio do notice and take down, ou seja, notifique e retire do ar. A gente precisa de ir até uma autoridade judicial e o juiz é que vai determinar a exclusão ou não daquele conteúdo digital. Então, se a plataforma, o Exército está utilizando de uma plataforma, por exemplo, o Facebook ou o Twitter, o antigo X, ele pode ter um certo poder de moderação, mas ele também não pode restringir ao passo a liberdade de expressão. Então, aqui no Brasil hoje está muito guerreado essa questão da liberdade de expressão, até que ponto que ela vai, até que ponto que ela não pode, né? Todo poder, todo direito fundamental tem que ser limitado pela Constituição Federal, inclusive a liberdade de expressão, que aqui no Brasil não é igual na Constituição dos Estados Unidos, e muita gente faz esse tipo de confusão, e parece que o Exército está querendo impor, por meio de uma política de moderação, quem vai falar o que e não em suas páginas de redes sociais, o que pode ser que infrinja o Marco Civil da Internet, né, e também a Constituição, com o direito da liberdade de expressão que está sendo combatido nesse momento. Então, assim, ele também tem que fazer uma medida administrativa em alterar a portaria 1033, que já está em vigor. Mas essa moderação pode ser feita, mas desde que não viole também os direitos constitucionais dos cidadãos, né? Esse é um grande ponto e vai gerar uma certa polêmica por aí. Sem dúvida, professor. Agora, o senhor traz um ponto importante, que é esse debate sobre a moderação, a quem cabe, né, esse papel de moderador. A gente tem uma proposta sendo discutida no Congresso Nacional, que agora retomou, né, o princípio, voltando para um grupo de trabalho para ser discutido, mas que é uma proposta fundamental que exatamente regula isso, né, que exatamente atribui as responsabilidades
e estabelece um caminho que deve ser seguido nesse sentido da regulação das redes e do estabelecimento de um dever de cuidado, né, para essas redes sociais. Queria que o senhor falasse também da importância desse debate, para que dúvidas como essa não surjam também, no sentido de que haja uma regulação clara, haja o estabelecimento de responsabilidades claras também para as redes, né? Perfeito, Nilson. Quando se começou o tema de regulação da internet, né, a internet ela entra no seu uso comercial no Brasil em 1995 e no mesmo ano foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí, o Comitê Gestor demorou um pouco para começar a ser mais atuante, hoje em dia ele é muito atuante, e ele lançou em 2009 os 10 princípios da internet no Brasil, que norteou o Marco Civil da Internet, né? E lá, dentro desses princípios, tem o da inimputabilidade da rede, que fala que as redes sociais são um meio, mas, né, um canal de informação e comunicação, mas que eles não são um fim. Quando se fez o Marco Civil da Internet, começou em 2009, foi uma medida inovadora, né, porque mandou para o debate da população, que pôde dar sua sugestão pelo Twitter, pelo Facebook, né, na época. Então, veio o Marco Civil, no artigo 19, fala da responsabilidade dos provedores, né, de conteúdo e da gestão dessas redes. Essa ficou uma certa lacuna, que precisa ser alcançada pela legislação. Então, assim, o Congresso já tem o projeto 2338, salvo engano, do deputado Orlando Silva, que está em vigor. A gente não sabe como que isso está tramitando, parece que vai chegar até um ponto, mas tem uma responsabilidade também de quem edita esses conteúdos digitais e as suas próprias páginas, né? O Exército está presente em 8 redes sociais, e ele tem que atinar para isso, inclusive para a legislação que está vindo, né? E para ver, o que parece é que eles quiseram saltar um pouco à frente, uma vez que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é esse que é combatido, pode ser julgado a qualquer momento e pode dar responsabilidade para as redes sociais. O importante é que a legislação avance, né? Nossa legislação ela é de 2014, né? Embora o texto original de 2009. Então a gente tem que chegar até um ponto em que a tecnologia ela vai seguindo muito rápido, né? Então a legislação tem que chegar e poder impor isso. É melhor ter uma boa lei para isso. Hoje o Marco Civil ele se demonstra como incipiente em alguns casos, como esse, mas que isso seja em virtude de lei e não por via do judiciário, né? Uma vez que o judiciário vai preencher uma lacuna a qual cabe aos legisladores resolver e não ao judiciário. E aí fica essa polêmica, né, de um poder estar sobreposto sobre o outro, quando na verdade não. Às vezes a ineficiência de um poder no caso legislativo, leva ao Poder Executivo ter que tomar uma decisão como essa do artigo 19 do Marco Civil da Internet. É isso, né? E o Congresso estava ali com essa responsabilidade e, mais uma vez, deu um passo atrás, né? Então, tem realmente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil, né? Por ali pode sair algo nesse sentido, do dever de cuidado das redes, dessa regulação. O próprio TSE, né, professor, teve também que estabelecer regras por conta da eleição municipal que está aí e o Congresso ainda não tratou desse assunto, inclusive no sentido de regular a questão da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial durante a eleição. E como a gente está atrasado, né? Quando a gente olha para a União Europeia, já fez a regulação importante das redes, já está tratando da inteligência artificial e ainda a gente está nesse passo, né, nesse princípio aí da discussão. Agradeço demais a participação do senhor aqui ao vivo no Em Ponto. Muito obrigado, um ótimo dia e uma ótima semana. Eu que agradeço, um bom dia.